Queridos irmãos, graça e paz, novamente aqui juntos. Isso é motivo de gratidão a Deus. Muito bom contar e saber que você está conectado, buscando a Deus junto conosco. Nós vamos cantar, irmãos, um hino antigo, hein? Esse é das antigas. Na verdade, não é hino do Inário, é um cântico bem antigo, mas com uma mensagem muito atual. O hino que fala: eu só confio no Senhor. Ele não vai falhar, um lar no céu ele vai nos dar. Se o sol chegar a escurecer, o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Vamos cantar, irmãos. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que o lar do céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vem, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, como sou feliz, Cristo me salvou, vencedor eu sou. Se o mal me vem, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Amém. Teve até uma parte que eu errei, mas eu creio, faz tanto tempo que a gente não canta, não é? Mas um cântico que traz tantas verdades. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por esta certeza, mesmo em dias tão difíceis, de que podemos confiar no Senhor. Que o Senhor merece toda a nossa confiança. O Senhor é digno de confiarmos em Ti. Obrigado a Deus, porque o Senhor não falha, porque as Tuas promessas não caducam, porque o Senhor está conosco, a Tua presença é real. E em todo tempo podemos ver a graça do Senhor, podemos ver as demonstrações variadas da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, Deus, pedimos a bênção do Senhor em termos de entendimento, da revelação escrita da Tua palavra, Deus. Dá-nos, ó Deus, a bênção de entendermos, de assimilarmos e de vivermos a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ler apenas um versículo da carta aos Romanos, capítulo 11, verso 26. Romanos, capítulo 11, o versículo 26, que nos diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O nosso tema, baseado nesse versículo, é: todo Israel será salvo. O que é que isso significa? Irmãos, quando se fala em Israel, há muito glamour, não é? Quando se fala em Israel, há muito estardalhaço, fala-se da Terra Santa, né?
Se bem que aquela terra é terra como a nossa aqui. O que tornou aquela terra santa foi que Cristo ali andou, foi que Deus agiu na vida de tantos profetas, o povo do Senhor, os nossos irmãos do passado ali. Mas a terra é terra como aqui, mas se fala, né, tanto da terra santa, fala-se do desejo de ser batizado no Rio Jordão, não é? É, porque ali foi onde Cristo foi batizado por João. As águas do Rio Jordão são águas como as dos nossos rios aqui, não há nenhuma diferença, né, a não ser esse fato de que Cristo por ali passou. Mas vejam como há esse glamour, né? Recentemente até um de nossos diáconos, diácono Ailton, me mandou até um vídeo de um pastor de outra linha doutrinária, e o nosso irmão diácono Ailton também enxergou com reservas esse vídeo, e foi interessante assistir, para não dizer outra coisa, aquele vídeo no qual o pastor falava que, ele usou até essa frase, essa mesma palavra, um espirro em Israel é algo que agita todo mundo, agita o mundo todo, diz ele. Será? Será que é assim mesmo? Será que a Bíblia empresta à nação de Israel, não é? Antigamente os chamados israelitas, hoje os israelenses, né? Será que Deus empresta a esta nação esse glamour todo? E é interessante, irmãos, que fruto disso muitos fazem uma divisão entre o relacionamento de Deus com Israel e o relacionamento de Deus com a igreja cristã. No entanto, a palavra de Deus diz que Deus nunca possuiu dois povos, não é? Mas que sempre ele possuiu um povo, que é a sua igreja, que se identificava anteriormente com Israel e agora que existe em Jesus Cristo. Não há então descontinuidade entre a velha e a nova dispensação. A primeira era a promessa, era como se fosse o protótipo. A segunda é a definição, é a consumação, é a realização final dos propósitos eternos de Deus. Então nós podemos dizer que o que Israel foi, a igreja hoje é. Só que a igreja é hoje de maneira conclusiva, de maneira permanente. Porque na igreja, povo de Deus, é que a promessa se cumpre, né? Então o pacto que Deus fez com os judeus através de Moisés se aplica hoje sem restrições aos cristãos. Veja até, irmãos, o paralelo que nós temos nas Escrituras, né, entre Velho e Novo Testamentos. Encontramos no livro do Êxodo, capítulo 19, verso 6, as seguintes palavras: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E aí nós caminhamos na linha do tempo e vamos até a primeira carta do apóstolo Pedro, Novo Testamento, capítulo 2, verso 9, e o vemos, inspirado pelo Espírito, registrar ali o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, nação, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, irmãos, Israel foi sim um instrumento particular pelo qual Deus estendeu a sua graça a todos os povos, por intermédio do único remanescente fiel, que é da descendência, da linhagem judaica, o Senhor Jesus Cristo. Agora, mesmo dentre o povo de Israel, nem todos creram. Isso nos é lembrado aqui na carta aos Romanos pelo apóstolo Paulo. Nem todos os de Israel, ele diz, são de fato israelitas, são de fato salvos, né? E outros textos que a gente pode usar para linkar tudo isso. Nós lemos Paulo falando aos Efésios, capítulo 4, que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
A Bíblia também, no Novo Testamento, fala que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Um só corpo do qual Cristo é a cabeça. Então não há duas videiras, não existem dois corpos ou duas cabeças, dois meios de salvação, né? Muita gente acredita que um tipo é pela lei, privilegiando uma raça, outro meio de salvação é pela graça, que é agora voltada para os não-judeus, os gentios. Nós não temos isso na Bíblia. Agora, tudo isso vem, com certeza, deste verso, Romanos 11, 26, pelo qual se sustenta todas estas interpretações, né? O texto que lemos que dizem, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Por que estamos estudando isso no contexto da escatologia, né? Porque isso se daria, pensam alguns, nos últimos dias. Então é importante colocarmos isso aqui em discussão, ainda que brevemente. Essa expressão todo Israel será salvo tem, como eu disse, várias interpretações. Uma delas é que a nação israelita, os que hoje são chamados de israelenses, né? Ela seria salva na volta do libertador, como está aqui no verso, né? Que removeria então os pecados de Jacó, e Jacó na Bíblia é um termo usado para o povo de Israel, né? E essa interpretação, irmãos, nós não cremos ser a mais fiel à Escritura, porque ela traz algumas dificuldades, né? Primeiro, os judeus que morreram em pecado, eles não podem estar incluídos aqui, porque a oportunidade de salvação cessa, como sabemos, com o fim da vida terrena, cessa pela morte física. Outro fator que coloca dificuldades nessa interpretação do todo Israel, sendo apenas uma nação, como hoje é a nação de Israel ali na Palestina, na região da Palestina, é que a geração de judeus que presenciar a segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor, o dia da consumação de todas as coisas, essa geração de judeus, mesmo admitindo que seja salva em sua totalidade, o que já não é biblicamente viável, né? Mas representará minimamente ou a mínima parcela dos judeus que se perderam ao longo da história dos hebreus. Então, essa interpretação carece de fundamento. Essa interpretação concebe duas coisas teologicamente inconcebíveis, né? A salvação coletiva sem a resposta individual da fé e uma salvação, uma redenção à margem da obra de Cristo. Cristo que morreu por todos, no sentido de todo tipo de pessoas, judeus e não judeus, não é? Como nós cremos. Agora, nós entendemos que a Bíblia está nos mostrando todo Israel representando, sendo uma referência ao corpo total e geral dos eleitos redimidos, dentro do qual não pode haver distinções raciais, né? Cabe aqui todo tipo de pessoas. É só nos lembrarmos do que Paulo, ele mesmo, nos ensina na carta aos Gálatas. Ele diz, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque, diz ele, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Veja que ele linka o sermos descendentes de Abraão não a sermos parte de um povo, de uma nação específica, mas a sermos da fé, né? E ele continua dizendo, Romanos capítulo 10, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Portanto, irmãos, todos os salvos em Cristo, mediante a fé, são filhos de Abraão. São nascidos segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Paulo ainda nos ensina que no único tronco são enxertados judeus e gentios, como sendo participantes da raiz, da seiva de uma mesma videira, sem qualquer vanglória de um lado
e de outro, mas com responsabilidade de submissão e reverência ao Senhor da vinha. Isso está aqui nos versos anteriores desse mesmo capítulo 11 da carta aos Romanos. Então, judeus, não judeus, sendo salvos, isso é ato da absoluta soberania de Deus, sendo salvos juntamente com os que ele escolheu do povo judeu, do povo hebreu. Então nós estamos falando, irmãos, que a plenitude de Israel, todo Israel será salvo, a plenitude de Israel não se restringe à última geração de israelitas, né? A que estiver viva por ocasião da volta do nosso Senhor, mas é uma referência aos salvos de todas as gerações. Não é uma referência a uma plenitude à parte, à conservação racial, mas integra aí gloriosamente, graciosamente e de forma indissolúvel tanto judeus como não judeus, salvos, todos os salvos em Cristo Jesus. Muito bem, caminhando para o final, eu gostaria de falar que as profecias do Velho Testamento sobre o retorno de Israel, tão falados ultimamente, né? Fala-se que então Israel vai voltar, todo Israel lá para a região que hoje chamamos de Israel, que vai ser reconstruído o templo, tantas coisas. Irmãos, as profecias do Velho Testamento sobre o retorno de Israel, todas se limitam à antiga dispensação. Ou seja, elas não podem ser aplicadas ao judaísmo de hoje em dia, ao judaísmo contemporâneo. Tem muito crente que quando ouve falar em coisas de judeus, é quase um ídolo para eles, né? Ou então, se não chegar tanto, logo desperta a atenção, porque olha, está falando dos judeus e Deus trata com eles de uma forma toda especial. Irmãos, Deus poderia ter usado qualquer outro povo. Deus poderia ter usado qualquer outra etnia, qualquer outra nação. Coube a ele, segundo seus decretos eternos, usar sim os hebreus. Mas, repito, não podemos linkar as promessas, as profecias feitas antes de Cristo, no Velho Testamento, ao judaísmo contemporâneo. E não podemos fazer isso por algumas razões que eu quero de forma muito rápida aqui analisar. Primeiro, pela questão do arrependimento. Nós vemos no Velho Testamento Deus condicionando o retorno dos israelitas à terra deles ao arrependimento. Isso está em Deuteronômio, Jeremias, 1 Reis, Ezequiel, Oséias e tantos outros textos, né? Agora pense comigo aqui. O restabelecimento do Estado de Israel, isso se deu em maio de 1948, você deve se lembrar, e a volta de muitos judeus à sua pátria, não são respostas divinas ao arrependimento coletivo desse povo, né? Foram fatos verdadeiros, ocorreram, estão na história. Aliás, conta-se que um brasileiro assinou ali, né, na ONU, ou deu o voto decisivo, não é verdade? Deu o voto decisivo para que Israel fosse de novo considerada uma nação politicamente organizada, 1948, mas nós, irmãos, vemos isso tão somente como um fato político. O judaísmo dos nossos dias que eu digo, de várias décadas para cá, né, de muito tempo para cá, o judaísmo mais contemporâneo, ele é sectário, ele é exclusivista, ele expressa um humanismo materialista, ele é incrédulo, ele se caracteriza pela negação sistemática, pela rejeição do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há arrependimento. Como, portanto, nós podemos dizer que houve um arrependimento, que as profecias do Velho Testamento ainda apontam para um futuro retorno de Israel? Não, irmãos, de forma alguma. Deus prometeu trazer de volta à terra da promessa um povo arrependido, não rebeldes, não incrédulos, como a maioria, pelo menos, dos judeus atuais, contemporâneos,
Outro fato que mostra isso é a questão das profecias cumpridas, né? Algo linkado, né, ao que acabamos de dizer. Os profetas profetizaram, sim, a deportação do reino do norte. Vamos lembrar que depois de Salomão, os reis subsequentes, né, eles reinaram em dois reinos separados, né? Reino do norte e reino do sul. Aliás, vimos isso na nossa escola dominical no último domingo. E os profetas profetizaram a deportação do reino do norte para a Assíria e do reino de Judá para a Babilônia. Esses fatos ocorreram respectivamente no ano 721 e no ano 587 a.C. Mas não foi só isso. Também eles predisseram a volta de ambos, reino do norte e reino do sul. E isso já aconteceu, irmãos. A partir do ano 536, isso se deu pelo decreto de Ciro. Todas as predições sobre a escravidão assíria e babilônica, bem como aquelas da libertação, da volta à pátria de origem, da restauração do templo, da recuperação da unidade nacional, tudo isso aconteceu antes e durante o cativeiro. Jamais ficou para depois, viu? Então, profetas que falaram disso muito antes, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Obadias. Profetas que profetizaram durante o cativeiro, mas ainda antes do retorno, né? Ezequiel e Daniel. Profetas que profetizaram durante a restauração, o retorno, Ageu e Zacarias. Malaquias, 60 anos depois do retorno. Mas nada é mencionado sobre uma futura volta de Israel ali em Malaquias. Então nós concluímos o quê? Que o fim do cativeiro babilônico e a restauração de Israel são acontecimentos plenamente realizados já durante a pregação de todos esses profetas aqui citados, né? Com a única exceção de Malaquias, como falamos, mas este não disse, não falou nada sobre qualquer restauração posterior. Então, transferir profecias já cumpridas para cumprimento a milhares de anos depois não é uma interpretação confiável, uma exegese confiável, não é? Então, irmãos, é absurdo essa questão de um retrocesso às doutrinas da restauração de Israel. É voltar ao que já está superado. Vamos lembrar que Deus, sim, se utilizou de uma nação. No entanto, vamos lembrar que nem todos os desta nação, Israel, eram de fato tementes a Deus. Mas Deus se utilizou desta nação para dar testemunho ao mundo, mas ele nunca disse que estas profecias ainda estarão se cumprindo no dia da volta do Senhor Jesus. Agora Deus trata com os que creem, independente de serem de uma nação, não é? É verdade, irmãos, que Romanos 11 é um texto difícil, de difícil interpretação. No entanto, a melhor interpretação é aquela que faz a alusão ao todo da Escritura. É a chamada analogia da fé, não é? Portanto, nós não podemos trazer de volta aquilo que já foi superado em Cristo. Aliás, essa é a temática da carta aos Hebreus. E eu quero terminar falando disso. Alguns textos de Hebreus mostram isso com muita clareza. Por exemplo, Hebreus capítulo 9. Nós lemos ali que quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Está falando aqui que tudo que aconteceu em Cristo é o cumprimento das coisas antigas. Não tem mais nada por vir, né? Vamos esperar então uma reconstrução do templo de Jerusalém, vamos esperar então uma restauração dos sacrifícios que ali eram feitos, porque todo Israel será salvo. Não é esse o sentido. Hebreus capítulo 9 ainda, agora no verso 24, nos diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, veja aí, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
Hebreus 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E continuamos a aprender ainda em Hebreus capítulo 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para a segunda. Portanto, irmãos, uma escatologia, um estudo das coisas do fim, de restauração das coisas passadas, não se harmoniza com a palavra de Deus, não se harmoniza com a perfeita, eficaz e eterna obra de salvação em Cristo Jesus. Nós caminhamos então do antecedente para o consequente, né? Do anterior para o posterior, do inferior para o superior. Nenhuma promessa de nova restauração de Israel existe registrada na Bíblia depois que os judeus voltaram do cativeiro babilônico e se restabeleceram ali na região da Palestina. A organização do Estado de Israel não é sinal dos últimos tempos, segundo as Escrituras, irmãos. Todos os crentes da antiga e da nova dispensação é que formam hoje o Israel de Deus. Portanto, dessa maneira é que devemos entender Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Não fique impressionado com tudo que vem dos hebreus, dos judeus, viu? Eu preciso então fazer isso. Tem até igrejas, denominações que colocam elementos do judaísmo já superado em Cristo Jesus. Falamos sobre isso agora. Colocam elementos do judaísmo, dos rituais que existiram antes de Cristo, nos cultos. Não, irmãos, de forma alguma. Cristo já veio. Cristo já é para ele que apontava tudo isso e Cristo já veio. E assim todo Israel, os salvos em Cristo, serão de fato salvos. Salvos pela graça do Senhor, independente de povos, não é? Independente do seu sangue, independente da sua etnia. É por isso que a gente lê em Apocalipse que uma multidão de salvos, de redimidos do Senhor, né? Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão ali na presença gloriosa do nosso Redentor. Fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Vamos interceder agora uns pelos outros. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Até o nosso próximo estudo.